todas! Que bom encontrá-los nessa noite de caminhante do céu harmônico, para a gente caminhar um pouquinho, explorando novos lugares. Estou olhando aqui os nomes, as carinhas de quem está aqui. Bem-vindos todos que vieram. A gente está fazendo uma série de 3 aulas, só para situar a gente, também porque vai ficar gravado aqui para quem puder ver, que a gente nomeou de ser. Esse conjunto de 3 aulas. S de sincronicidade, E de essência e R de realização. Olhando para esses 3 aspectos como aspectos fundamentais para a gente integrar dentro da nossa experiência de vida. E como isso pode fazer uma diferença enorme para como a gente cria a nossa realidade, como a gente experimenta a vida e como a gente pode potencializar, hoje é dia aqui de harmônico, potencializar a nossa presença, a nossa existência aqui nessa terra e todas as nossas relações. Então, bem-vindos e bem-vindas todos. Hoje a gente vai falar sobre sincronicidade, e aí amanhã a gente fala de essência e no sábado de realização. Então, acompanhe as 3 aulas para a gente ir construindo esse fio comum, né? Onde a gente vai podendo, né, também tirar dúvidas aqui no chat, a gente vai conversando um pouco para a gente ir afinando um pouco melhor, né? O que a gente precisa afinar, reconhecendo que a gente é um instrumento aqui nessa terra, um canal de muitas coisas. E que, como todo instrumento, precisa ser constantemente afinado, né? Não é afinou uma vez já foi. Ia ser maravilhoso se fosse assim, mas não é. Então, constantemente a gente precisa lá afinar, e aí não é só afinar o instrumento, né? Afinar também a nossa audição, os nossos sentidos para reconhecer quando está desafinado, quando afinou novamente. E aí é uma lapidação constante, né? E eterna, contínua, de aprendizados que nunca terminam, porque a vida é essa expansão, né? Ela está em eterno movimento. Então a gente é vida, né? Então a gente também está nesse crescimento, nessa evolução, nessa expansão. E a gente vai aprendendo a se relacionar melhor com esse instrumento que a gente é. Que uma parte é corpo, uma parte é espírito, uma parte. E como é que a gente integra essas tantas partes que somos para que a gente esteja inteiro, né? Aqui, na presença, e possa realizar o nosso propósito, a nossa existência aqui, com alegria, com gratidão de estar aqui. Então, bora falar um pouquinho sobre sincronicidade. O chat fica ali aberto para qualquer momento que alguém quiser colocar alguma dúvida, ou curiosidade, ou questão, opinião também, tá ali o chat para todo mundo poder interagir. Por isso também que eu escolho o Zoom como esse canal hoje de a gente fazer essa troca tanto pelo chat quanto para eu poder olhar um pouco para vocês, porque nesses momentos de tecnologia a gente vai expandindo, expandindo, mas a gente pode, né, aproveitar também as tecnologias que nos permitem ter trocas também mais diretas. Então, é bom poder ver vocês também nessa troca. A Ana tá fazendo ali um crochêzinho, que gostoso. Então vamos lá, sincronicidade. É uma palavra que recentemente eu tenho ouvido cada vez mais por aí, né? Talvez na minha infância não era uma palavra que eu escutava muito. Talvez tivesse outras formas de dizer o que é essa sincronicidade. E talvez aqui cada um esteja elaborando, né? O que que é essa bendita sincronicidade? Porque eu sinto que é bem fácil a gente entender quando a gente experimenta. Fala, nossa, é isso! Porque é uma sensação, né, que a gente experimenta como se por um instante tudo tivesse exatamente aonde deveria estar, e a gente fala, uau, alguma coisa aqui nessa ordem de como tudo está manifestado agora me traz alguma sensação muito especial de tem alguma coisa aqui, né? Então essa é a primeira sensação para a gente reconhecendo a sincronicidade, né? Eu fiz uma viagem em 2013, vou contar um pouco, talvez, algumas histórias dessa viagem nesses dias. Hoje veio muitas memórias. Foi uma viagem que eu fiz pela América Latina, América do Sul, na verdade, né? Sul América. E eu saí com a vontade mesmo de experimentar, bem como caminhante do céu mesmo, que é hoje a vibração, de explorar aquilo que eu não conhecia e de me colocar em risco. Essa era
Eu queria sair do lugar seguro que eu já conhecia de mim mesma, da vida. E eu tinha uma busca muito forte de encontrar o que que era fé. Eu tinha essa palavra como algo muito forte para mim. E que não era uma coisa relacionada à igreja, necessariamente, dentro do que eu entendia como fé, né? Para mim tinha mais a ver com um estado, porque eu lembrava das histórias de Jesus que minha mãe contava quando eu era criança, e ela falava que Jesus sempre repetia, né, na hora que os milagres aconteciam, que ele repetia: o que te curou foi a sua fé. E eu falava: o que que é essa fé? Porque, né, se não é Jesus, é a fé, eu quero saber dessa fé. Eu quero entender o que é isso, eu quero experimentar o que é isso. E aí, em dado momento, eu comecei a receber umas guianças espirituais, umas vozes que me diziam: você precisa viajar, viajar sem dinheiro, viajar sem saber para onde, viajar sem planos, se colocar assim na vida como num espaço de não tenho controle, não tenho programação, e agora? E a fé é o estado que você vai encontrar nesse momento de que ao mesmo tempo que parece que você não tem nada, que você está em perigo, está em risco, o desconhecido está ali escancarado na sua frente, é um nível de confiança ainda maior em mim e na vida que promove com que tudo que você precisa vai acontecer. Todos os caminhos vão se abrir, as coisas que você vai precisar vão acontecer, as pessoas que você precisa encontrar, você vai encontrar. E aí eu fiquei ouvindo essa voz, né? Uma parte de mim falava, uau, que legal. Outra parte de mim falava, uau, que loucura, gente, maluquice total, deixa eu tirar isso da minha cabeça. E eu fiquei ali, né, alguns anos encontrando esse impulso para poder fazer essa experiência. E aí, em algum momento, veio a força mesmo e veio a consciência também da importância de experimentar. Eu queria, né? Eu escutava muito de fora as pessoas falando: isso é uma loucura, você não deve fazer isso é perigoso, isso, aquilo, isso, aquilo. E eu tive uma vontade de silenciar todas essas vozes que vinham de fora para poder encontrar um lugar bem dentro que sabia que sim, eu era capaz de criar a minha realidade junto com a vida. De que eu e o universo a gente ia criar um tipo de sintonia que tudo que eu fosse viver nessa viagem ia ser magia. Ia acontecer, isso ia ser possível, assim como o aleijado andou, como os peixes apareceram lá nas histórias da Bíblia que minha mãe me contava, eu falava, é possível tudo. É possível encontrar um lugar para ficar, é possível encontrar pessoas incríveis, é possível encontrar trabalho se eu quiser trabalho, né? Vai ser possível. E aí eu saí, aí eu já fui direto para o Peru, porque eu queria ir bem longe para não ter esse perigo de voltar, né, no meio do caminho, e falar, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Quero voltar. Eu falei, não, eu já vou bem para longe, para não ter perigo de voltar. E aí eu fui. E essa viagem durou um ano. E nessa viagem eu descobri muitas coisas, muitas coisas. E durante a viagem, logo no começo, as coisas começaram realmente a dar muito certo. Logo de cara, assim, eu falava, caramba, mas, nossa, é tão rápido assim, eu pensei que eu ia ter que aprender, né? Eu já tô fazendo, o que que é isso? Como é que eu tô fazendo? Como é que eu preciso de um lugar para ficar e esse lugar aparece? Como é que eu penso que eu queria encontrar uma pessoa que conhecesse, sei lá, uma cultura, um povo, e essa pessoa aparece para mim hoje? O que que eu tô fazendo? E aí foi quando eu comecei a me autoestudar. Estudar o que é que eu estava fazendo que fazia as coisas darem tão certo, sem programar, sem ter seguranças, né? E aí nesse autoestudo muitas coisas eu fui descobrindo e hoje o meu trabalho se baseia muito, né, desse impulso, dessa autodescoberta de muitas coisas que eu descobri lá. E uma das coisas que eu descobri foi a respeito da sincronicidade, que tem muito a ver com um lugar de conexão. Então, com aquilo, com o que que eu estou conectada, né? E aí são muitas as vias de conexão. Então, eu vou ter uma conexão que é com a matéria, né? Com o que está acontecendo aqui agora, com a ordem na matéria, né? Então, o lugar que eu estou ficando, né? Aonde eu estou hoje agora, né? A gente, cada um pode fazer o exercício aí, onde você está. A matéria, né? A casa, a parede, o lugar físico, né? Se eu estou em Florianópolis, se eu estou em Minas Gerais, se eu estou em São Paulo, se eu estou numa casa, se eu estou na rua. Então, a primeira conexão que eu faço é de trazer essa consciência de onde eu estou na matéria. Aí existe uma conexão outra, que é uma conexão com o espírito, né? Que é com o invisível. Então, primeiro com o visível, depois com esse campo mais invisível, né? Que eu estou aqui descobrindo como estabelecer essa conexão
inclusive porque viemos numa cultura que não ensinou muito pra gente como fazer essa conexão, né? E aí você pode chamar de Deus, você pode ter anjo, você pode ter mestre, você pode ter muitos nomes e forças, né, diferentes que você pode ir se conectando para ir escutando, né, essas frequências que não são tão visíveis. Então eu comecei a estudar isso no caminho também. Eu falava, não, tem uma voz aqui, essa voz vem da onde? Veio uma intuição. Aí foi quando eu fui entrando em contato com a intuição. Então, a busca pela conexão me levou a encontrar a minha intuição, que dentro daquele processo eu entendia que era uma parte da minha mente, né, como eu conseguia decodificar para mim, que estava conectada com algo maior, que não era só uma mente, né, ai, não, tenho que fazer aquilo, não posso esquecer de ligar para tal pessoa. Não era essa mente prática, era uma mente que se conectava com algo maior e que me trazia informações que não estavam tão visíveis, ou que não eram tão óbvias e às vezes não eram tão racionais. Até o contrário, às vezes me falava coisas que o meu lado racional falava, nossa, que viagem, sério, né? Mas eu comecei a querer, curiosamente, escutar essa voz dessa intuição e seguir ela e ver o que que ia acontecer se eu seguisse ela. Então, aquietei a minha parte mais racional e falei, ó, peraí, né? Você já esteve aqui no comando muito tempo. Dá um tempinho só, deixa eu escutar aqui e ver o que que vai acontecer se eu ouvir minha intuição. E aí eu comecei a escutar mais a minha intuição. E eu comecei a perceber que ela trazia coisas com muita clareza. Comandos mesmo, né? Hoje é dia de harmônico também, ó, a vibração do comando. A intuição trazia assim, falava assim, eu estava caminhando na rua, por exemplo, a intuição falava, entra nessa rua. Mas dentro do meu trajeto, não era para eu entrar à direita, era para eu seguir reto. Mas aquela voz falava: entra nessa rua. E eu comecei a dar espaço para ouvir ela. Então eu entrei na rua. E outras coisas começaram a acontecer, né? E eu comecei a me dar conta disso, de que cada escolha que a gente faz muda completamente o que a gente vai experimentar. Se eu entro à direita agora, as pessoas que eu ia encontrar de frente para mim que estavam caminhando na rua já não vão mais me encontrar, eu não vou mais encontrar elas. Se tinha alguma coisa aqui nessa rua para eu encontrar, se eu entrar, eu vou encontrar. Se eu não escutar essa voz e seguir em frente, eu não vou mais encontrar o que estava ali. Então eu comecei a entrar numa brincadeira, num estudo de falar: uau, cada escolha em cada segundo pode mudar toda a história. E me deu uma sensação de tanto, de tanta possibilidade mesmo. E eu falei, então eu quero descobrir como eu posso estar cada vez no lugar certo, no momento certo. O que seria isso? Tipo, se eu preciso encontrar alguém, que eu consiga ouvir todos os sinais que me levam a encontrar aquela pessoa naquele momento. Se eu preciso chegar em algum lugar, que eu possa escutar todas as coisas que vão me levar para aquele lugar que eu preciso chegar, que às vezes eu nem sei o que que é ainda. E aí, isso prevê um lugar de muita confiança no universo e na vida, né? Porque como é que eu vou caminhar sem saber exatamente onde vou chegar? Como é que eu vou, né, me mover se eu não sei exatamente o que vai acontecer? Mas na verdade, a gente nunca sabe. A gente só acha que sabe e se sente tranquilo em achar, né? Ah, tá, então eu vou em tal lugar e é isso que vai acontecer. E às vezes a gente fecha também, né, o nosso campo de percepção, de visão da matéria, ou de visão né, ou de escuta, de percepção desse campo mais intuitivo, mais espiritual, mais invisível. E a partir disso a gente, né, vai fechando, limitando, limitando, e quando a gente vê, a gente está se desconectando cada vez mais. Vocês estão meio travados para mim, mas eu não sei se eu estou travando. Se eu estiver travando, me escrevam ali no chat para eu saber. A gente vai travando na vida. A gente vai entrando em processos onde a gente vai se desconectando tanto, 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 que a gente começa a viver uma vida que a gente pode chamar de ilusão, porque a gente está vivendo dentro de ideias que a gente vai criando dentro da gente de como é que as coisas devem ser. E quando elas não acontecem da forma que é o que a gente deseja, a gente se frustra, a gente se perde,
A gente né, perde o centro, se desequilibra, porque a gente não estava realmente na prontidão de estar na presença diante da vida, né? E aí, então, nessa busca de conexão, eu fui experimentando muito isso. Aí eu lembro uma vez uma história, dentro dessas minhas experimentações, que eu tava, enfim, tava caminhando, eu ia para um lugar, né? E eu tava desejando coisas, vou chegar naquele lugar. E aí no meio do caminho eu tava pensando, né? A nossa mente, né? Conversando e tal. E de repente alguém, a mente, né? Essa intuição me falou assim: entra aqui à direita. Aí eu tava já no exercício, no impulso eu entrei à direita. Quando eu entrei à direita, tinha uma lojinha logo do lado esquerdo, de uma mercearia pequenininha. Ele falou: entra e pede uma água. Falei: ah, tá bom. Aí eu entrei e pedi a água. Quando eu pedi a água, a mulher falou: olha, acabou a água. Aí eu falei: tá. Enquanto isso, minha mente racional estava sempre criticando, né? Falando assim: o que que você está entrando nessa rua? O que que você vai pedir a água lá? Nem tem água. O que você está fazendo? Tipo, você perdeu seu foco, você está distraída. Volta, você tinha que continuar lá, né? E aí eu ainda sustentando a escuta ali dessa força mais intuitiva, né? E aí, nisso que a mulher falou que não tinha água, um homem que estava sentado numa mesa falou: olha, se você quiser, eu dou um pouco da minha água para você, porque ele tinha comprado a última água. Ele pediu um copo para a mulher, serviu água para mim e me deu para eu tomar. Aí, claro, né, eu agradeci e aí eu já comecei a conversar com ele, né, já que ele me ofereceu água. Eu tava ali, não sabia o que que eu tava fazendo ali, tomando água com ele naquele momento. E aí a gente começou a conversar e quando a gente viu, ele era músico e eu tava, uma das coisas que estavam me fazendo, né, caminhar, me sustentar financeiramente era cantar. E aí ele era músico e ele tava ficando num hostel super mais barato do que o lugar onde eu estava ficando, e ele estava com outro amigo músico, e ele perguntou se eu não queria mudar para esse hostel, e a gente de repente fazia um repertório, cantava umas músicas, fazia um show junto. E aí eu fui, né? Aí depois fui lá, mudei minhas coisas e fui. E aí foi muito incrível essa experiência com esse músico e os amigos músicos dele, né? Mas eu tô trazendo essa história para mostrar, né, para trazer aquele momento, se eu não tivesse escutado essa voz que me disse, entra nessa rua, e era uma voz que me desviava do meu caminho, ou do caminho que eu achava que era o meu caminho, né? E aí entra e pede uma água. Se eu tivesse em algum momento hesitado também, não tivesse entrado e pedido água, eu não tinha encontrado aquela pessoa que depois veio a ser uma pessoa com quem eu trabalhei, com quem eu desenvolvi uns trabalhos musicais ali naquele momento e fizemos dinheiro, né? E aquilo se movimentou na minha vida daquela forma mágica. Então eu comecei a perceber que quando eu escutava a minha intuição e entrava nesse nível de sincronicidade com a vida, as coisas pareciam sempre mágicas. Sabe, parecia, uau, como isso pode acontecer? Eu não planejei encontrar um músico, ou eu não fui ao encontro desse músico racionalmente, mas o músico me encontrou, eu encontrei ele, o universo fez a gente se encontrar. Não sei o que aconteceu, mas o encontro aconteceu. E aí, conforme eu fui vivendo várias histórias como essa, eu fui tendo a sensação de que aquilo que eu tinha escutado uma vez na minha vida, que era realidade, tipo, sabe aquela frase que todo mundo fala, olha, volta para a realidade. Ah, bonito o que você está contando, Clara, mas ó, a realidade é totalmente diferente. Eu comecei a suspeitar que essa tal realidade que me falavam talvez fosse uma grande ilusão. Talvez muitos de nós tivéssemos acreditado que a realidade é assim, e a gente começou a criar mais dessa realidade, se desconectar cada vez mais e sustentar uma realidade ilusória que nos desconecta. E aí veio essa suspeita de que talvez a realidade verdadeira é de pura magia, que a vida é isso, que essa é a potência da vida, essa é a natureza dela. E quando eu comecei a suspeitar disso, eu comecei a ficar mais interessada por viver e falei, faz mais sentido estar aqui. E se essa realmente for a minha realidade? E a partir daí eu comecei a fazer um caminho de um percurso de reconhecer que mais do que só criar a realidade mágica, ideal, é a gente se permitir se conectar com esse nível de realidade, que é a realidade mais essencial da vida,
que é a magia, que é a semente virando uma grande árvore, né? Que é um óvulo com espermatozoide se juntando e virando uma pessoa, né? Com todos os órgãos. A vida, ela tem essa potência da magia, que é, isso é o que é, não é o que a gente inventa, não é o que a gente cria com a nossa mente, né? Mas a gente cria muitas coisas com a nossa mente que às vezes vão contra a vida, que nos desconectam. E eu falava, ah, então essa tal de Maia que eu tinha ouvido muito falar, né? Essa Maia, essa ilusão, na verdade é toda essa matrix de escassez, de desconfiança, de perigo, que na verdade eu não quero mais pertencer a isso. Eu quero realmente encontrar um caminho de libertação. E aí, dentro dessa busca por esse caminho de libertação, eu fui reconhecendo como estar presente era uma das chaves principais. Então, que para poder estabelecer essa conexão que eu estava buscando, eu precisava estar presente. Então, se eu quero estabelecer agora, por exemplo, a conexão com o espaço, cada um aí pode fazer na sua casa, com esse espaço físico que você está, é só estando na presença que você consegue reconhecer a distância que tem da parede para o teu corpo, o lugar que você está sentado, se ele é fofo, se ele é duro, como é que está o ar ao teu redor, se ele está quente, se ele está frio. Então aí a gente tem os nossos sentidos, né? Os 5 sentidos. Então se a gente respirar agora, por exemplo, qual que é a temperatura do ar? Eu, por exemplo, estou sentindo na minha pele o ar mais quente do que o ar do que como eu senti quando ele entrou nas minhas narinas. Senti que ele entrou um pouquinho mais refrescante. Então, os nossos sentidos, os 5 sentidos, eles podem trazer para a gente a possibilidade de nos conectar com o que está acontecendo aqui e agora na matéria. O cheiro. Ah, tem alguém cozinhando ali na cozinha, eu tô sentindo o cheiro do feijão. Então eu consigo, né, através desse meu olfato, saber uma coisa que eu não tô vendo. Não tô vendo o feijão sendo cozinhado lá, mas eu sinto o cheiro. Então, os nossos 5 primeiros sentidos, que são bem da matéria mais densa, física, eles vão trazendo para a gente muitas informações. Para além deles, a gente tem outros sentidos, né? O 6º sentido ficou mais conhecido, mas eu acredito que tem muitos, 7º, 8º, nono, e a gente cada vez mais vai descobrir o que que são esses outros sentidos, né? E aí esse 6º sentido que a gente conhece mais, que é aquela sensação, né? Que eu não sei muito nomear, que eu senti como se passasse alguém aqui, ou eu senti que eu preciso ir para algum lugar, ou que eu tenho que agora ficar em silêncio, não falar nada, né? Tô conversando com alguém, aí vem aquela sensação de não, fica só em silêncio, só escuta, né? Ou eu preciso ligar para tal pessoa, né? Que são impulsos que vêm de sensações, de sentidos que não são tão concretos, mas que são concretos também. E na medida que a gente vai se permitindo se desenvolver nesses sentidos, a gente vai estando mais presente. E esse pode ser um caminho que eu trago aqui, né, para a gente exercitar como um caminho de exercício de presença. É voltar para o corpo, para a sensação física do momento. Então, quando eu tô ali, minha mente foi lá para o futuro, foi lá para o passado, quando eu vejo até me perdi, volta e sente como está o seu coração batendo. Silencia, escuta. Sente como tá a sua pele, como está a relação da pele com o ar? Como está o seu sacro, sua coluna ali embaixo? Basta você trazer alguns pontos de atenção para o seu corpo e aí você volta para a presença. E quanto mais a gente vai treinando isso vai virando tão natural que a gente vai conseguindo sustentar estados de presença ao longo do dia, né? Não precisa ser eu viajo, 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 aí agora eu consegui voltar, né? Quantos momentos de presença eu tive no dia de hoje? 3 momentos eu consegui estar presente. Ótimo, que bom. Mas dá para ir mais. Dá para ir mais, né? E a gente vai escutar muitas linhas espirituais que trazem a presença como ponto central de desenvolvimento espiritual. Porque como a gente se move no mundo se a gente não está presente? Então a gente precisa primeiro estar presente para reconhecer da onde eu vim, para onde eu vou. E aí o passado e o futuro não é que eles não existem.
Eles existem, né? O passado como memória, o futuro como imaginação ou como algo potencial, mas tudo acontece aqui no presente. É no presente que eu lembro do passado e é no presente que eu imagino o meu futuro, que eu projeto alguma coisa para o futuro. E aí não, a gente não precisa mais negar o passado e o futuro, porque às vezes tem muitas linhas que convidam a gente a negar. E negar, acontece um bichinho quando a gente tenta negar, que é assim, é a mesma coisa que eu falo agora para vocês. Não pensem em elefantes brancos. Se alguém quiser levantar a mão aí, se diz que se conseguiu não pensar. Ou não pensem em macacos azuis de chapéu. Quando a gente traz a negação, acontece alguma coisa que a gente não consegue evitar. Então, quando você fala não pensa no passado, primeira coisa que você fala, não pensa naquela pessoa. A primeira coisa que você vai fazer é pensar naquela pessoa. Então, ao invés de negar, é a vontade que a gente tem só de entender o lugar de cada coisa. Que o passado é o passado. Ele já aconteceu. Nada posso fazer para mover o passado. Mas a memória do passado me causa coisas no presente, né? Me causa uma emoção, por exemplo. Mas é no presente que eu estou sentindo, mas relacionado a uma memória do passado. Se eu escuto essa emoção no presente, eu consigo trabalhar ela aqui, né? Sem precisar negar ali no passado. E reconheço que tinha algo em mim que eu ainda estava carregando, dessa memória desse passado. E que agora eu posso integrar melhor o que que é isso. Até um ponto de que, por exemplo, eu estava contando da minha viagem, eu estava lá contando. Mas agora que isso muda. À medida em que eu contei de novo, alguma coisa acontece em mim. Essa informação chega para vocês, alguma coisa acontece em vocês. E quanto mais presente a gente está, mais a gente pode se conhecer. Olha, eu senti isso quando ela falou aquilo para mim. Nossa, me deu uma coceira aqui atrás quando ela começou a falar sobre aquele assunto. Que coceira é essa? E aí a gente pode ir mergulhando cada vez num autoconhecimento que vai trazer para a gente informações muito preciosas sobre a gente, sobre onde a gente está e sobre como melhor a gente pode se mover nessa vida. E aí entra de novo naquela brincadeira da escuta, né? Então eu escuto o meu corpo, eu escuto, né, essas vozes que a gente pode falar, né, espírito, astral. E aí, aos poucos, eu vou entrando num nível de sintonia onde eu consigo cada vez mais estar no lugar certo, no momento certo. E é uma brincadeira, e o convite é para brincar. Inclusive porque a brincadeira, ela leva a gente para um estado de presença. Então, se a gente olhar as crianças, por exemplo, brincando, no momento em que as crianças estão brincando, elas estão plenamente presentes. Não existe passado, não existe futuro, existe só aquilo, exatamente aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Não importa se aquilo é uma imaginação, faz de conta que elas estão criando, se aquilo é realidade, isso tudo já não importa. O que importa é a presença e a integridade naquilo que elas estão fazendo. Então, a brincadeira, ela traz a gente para essa presença. Se alguém aqui, quando adulto, também já se permitiu brincar, ou dar uma boa gargalhada, no momento que a gente está dando a gargalhada, parece que tudo desapareceu, né? A minha identidade, quem eu era, onde eu tô, da onde eu vim. É um instante onde a gente acessa um espaço de presença muito grande. E aqui o convite é para que a gente volte a praticar essa presença. Porque nessa presença, essa escuta vai ficando tão mais clara de onde a gente precisa estar a cada momento, que a gente vai perdendo a necessidade de ter controle sobre as coisas. A gente vai diminuindo a necessidade de planejar e organizar tanto, que ocupa muito a nossa mente e que desvia muito a gente do presente. E a gente começa a confiar que tudo que a gente precisa já está se movendo na nossa direção, que basta a gente realmente se colocar muito bem colocado nessa vida. E isso vai convidar a gente a aumentar o nosso nível de confiança na gente mesmo, no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos sentidos, nas nossas intuições e confiar na vida, no universo, confiar que é seguro, que a vida não está contra você, a vida está a teu favor e quanto mais você confia e dá as mãos e fala vamos junto, porque eu sei que junto
a gente é uma equipe muito melhor do que se eu tentar fazer tudo sozinha. A gente vai entrando num estado onde a vida pode participar, onde o universo, os espíritos, a força divina de luz pode participar da nossa vida. Mas a gente tem que permitir isso, né? Eu sempre falo que eu com o universo, né, me comunico como se a gente fosse uma equipe. Em alguns momentos, eu falo assim, ó, né? Para a gente conseguir realizar isso, a gente vai precisar realizar juntos. Eu não vou dar conta de realizar tudo sozinha. E ao mesmo tempo eu sei que o universo não vai realizar tudo sozinho, porque ele precisa da minha presença. Se eu quero trazer as coisas para a matéria, eu tô aqui como um canal. E aí a gente vai dançando, né? Tem hora que eu falo, olha, vê se você consegue resolver essa parte aí que eu não tô conseguindo resolver aqui não. E aí ele vai me mostrando, né? Ou vai resolvendo coisas. E aí tem hora que ele fala, ó, mas agora é você. Você precisa fazer isso, isso e isso. Aí eu vou lá, então eu faço o que me foi dito que tinha que ser feito. Tenho que ligar para tal pessoa, tenho que fazer tal coisa, tenho que entregar isso, tenho que acordar todo dia às 6 da manhã, fazer o yoga, depois fazer tal coisa. Não importa o que vai ser, né? Que o universo te trouxe assim como, ó, essa é a sua parte. Aí eu me ocupo da minha parte e aí eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu me ocupo com a minha parte, sei que o universo está fazendo o movimento dele e sei que isso vai, né, se somar numa força que algo vai se manifestar a partir disso. E aí, não acreditem no que eu estou falando para vocês. Pratiquem, experimentem, escrevam sobre as experimentações de vocês, compartilhem com outras pessoas quando vocês experimentarem. Porque também é muito fácil, às vezes, a gente, né, olhar para alguém falando uma coisa que é muito legal e falar que legal. E aí a gente volta para nossa vida e continua da forma que era antes e não traz, né, isso para a vida da gente. Ou então, ah, não, não acredito no que ela falou. Ah, não gosto disso, nada a ver, tá viajando, aquariana, lá nas viagens dela, nada a ver. E aí vai lá também e volta para a vida do jeito que tá. Buda falava muito isso também, né? Não acreditem nas coisas que eu falo, experimentem as coisas que eu falo, vivam vocês mesmos por vocês. E a partir daí, né? O que vocês vão fazer com isso é de vocês. O que eu posso fazer é compartilhar a minha experiência, né? Como eu experimentei tudo isso. E, e aí, dentro dessa busca, né? Dessa presença e dessa conexão, a gente precisa colocar muito a mente no lugar dela, né? Porque a nossa mente, principalmente aqui no Ocidente, é uma mente muito ativa, muito barulhenta. E ela ganhou um espaço aqui no Ocidente central. Então, aqui no Ocidente, né, toda a nossa educação, a nossa cultura, coloca a mente num lugar central. Então, quantas vezes a gente foi para a escola para aprender a trabalhar o corpo, a meditar, a reconhecer as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções? Qual era a matéria que tinha lá? Né, na escola, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, saber nomear as emoções, comunicar essas emoções. Então, a gente teve muito pouca prática nas nossas vidas, né, dos outros centros todos de inteligência que a gente teve. Você não ia na escola para aprender a se conectar com seu eu superior, escutar ele, né, saber a partir disso como tomar decisões. Isso não estava lá, né, na grade curricular. Então, o que que aconteceu? A gente não desenvolveu muito essas capacidades. E aí, talvez, algumas crianças que já vinham com isso muito fortes conseguiram resistir a todo esse sistema e permaneceram com isso muito vivo. Outras pessoas na adolescência ou na juventude ou depois na fase adulta ou até, né, numa fase mais avançada de maturidade, decidiram que queriam começar essas buscas eu acho que eu sou mais do que só uma mente racional pensante. Não acho que é só isso que conduz a minha vida. E aí a gente começou a fazer caminhos de busca, nos tornamos buscadores, né? E é uma busca que é eterna, que a gente não está buscando para chegar em algum lugar. A gente está buscando a gente mesmo, o próprio caminho em si, a própria experiência do próprio caminhar, né? E aí nessas buscas a gente vai aprendendo novamente a treinar outros dos nossos saberes. Mas a mente, que tem uma musculatura, né? Que a gente trabalhou tanto, é que nem um músculo, né? Trabalhou tanto, trabalhou tanto, trabalhou tanto, que ela tá tão na frente que ela tem uma voz alta. Aquela voz fala mais alto do que aquela outra voz que eu tô tentando ouvir, a voz do coração, por exemplo, né?
Como é que a gente escuta a voz do coração? Quantas vezes será que a gente praticou isso? Ou quantas vezes a mente falou, ah, sou eu sou o coração, eu sou o coração. Como é que funciona isso? Como é que a gente descobre? Como é que a gente diferencia, né? Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu perguntei para minha mãe uma vez, falei, mãe, eu entrei numa crise, assim, né? Que eu tava tentando entender uma coisa e não conseguia. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mãe, qual que é a diferença entre intuição e medo? Porque dentro da minha cabeça, isso se confundia. Porque tinha hora que eu sentia, ó, não é pra ir naquela rua. Aí eu pensava, será que é a minha intuição dizendo que não é pra ir, porque tá me protegendo mesmo, porque alguma coisa ruim vai acontecer lá, então não é pra eu estar lá naquele momento? Ou será que é a minha mente com medo? Eu tô sentindo medo e minha mente começa a criar e falar, nossa, não, imagina ali, tem perigo, você não pode ir por ali. E na verdade não tinha, na verdade poderia ser uma coisa maravilhosa, minha mente estava me boicotando, né? E aí eu falava, como é que eu vou saber agora se é pra eu ir ou se eu não ir? E aí eu ficava numa crise, assim. Eu lembro que eu fui perguntar pra minha mãe, aí minha mãe me olhou assim e falou, ué, intuição é intuição, medo é medo, sei lá, e saiu. Porque pra ela, dentro da perspectiva dela, era um lugar muito bem resolvido. Ela sabia muito bem diferenciar o que era medo e o que era intuição. Não sabia explicar sobre isso, mas pra ela era muito claro. Mas como ela não me respondeu naquele momento, ela não trouxe, sei lá, alguma resposta, ah, você vai saber assim ou assim, isso me permitiu buscar. Então eu passei ali, naquele momento, já começar a tentar descobrir como que eu diferenciava isso. Então hoje, nesse momento da minha vida, é muito mais claro para mim, né? Depois de tantos anos entendendo como funciona, eu falo, ah lá, isso aqui já é minha mente me boicotando, não tem nada ali, sabe? Eu preciso ir, preciso enfrentar esse medo, essas fantasmas que apareceram, porque eu sei que o que eu preciso fazer é seguir. Ou então falar, opa, isso é uma intuição, não vou me colocar numa situação de risco. Já estou percebendo, né, vibracionalmente o que está acontecendo ali naquele lugar. Então, se o que eu estou falando agora para algumas pessoas pode ser muito viagem, o convite que eu faço mesmo é para começar a se observar, né? Escutar essas vozes, perceber o que está acontecendo. E se o que eu estou falando aqui para algumas pessoas é tipo, nossa, é isso, é claro, eu me identifico, o convite é para persistir nesse caminho, para criar mesmo mais musculatura. É muito importante nesse momento que a Terra está, nesse desenvolvimento que a gente está fazendo, que a gente possa estar com essas percepções, esses sentidos, essas inteligências muito ativadas, né? Para a gente poder realmente sustentar a nossa existência aqui. Porque hoje existe um campo coletivo muito confuso, né? Imagina, muitas mentes atordoadas, perdidas, distraídas. Então, como é que a gente realmente ancora na gente, né, essas percepções mais claras, mais centradas, para que a gente possa sustentar, para que esse campo todo coletivo que está ali bagunçado não afete, né, a minha vida, não me atravesse e faça com que eu deixe de estar onde eu preciso estar, ou que eu deixe de realizar o que eu preciso realizar, ou deixe de viver aquilo que é para eu viver, né? Que inclusive muitas vezes o que a gente deixa de viver são coisas muito incríveis, coisas que a gente está criando junto com o universo e daqui a pouco vem, não, 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 né? Não, faça isso, isso não vai dar certo, né? Quantas vozes a gente sabe? E aí uma prática muito essencial é a meditação. E que meditação, a primeira vez que eu ouvi uma definição clara de meditação, quando eu tinha 18 anos, quando foi uma iniciação bem forte num processo de autoconhecimento que eu fiz com uma ferramenta chamada Enneagrama, uma sabedoria milenar, que um dia a gente pode também abrir uma conversa sobre isso. Eu lembro que a mestra que me passou essa sabedoria, ela trazia que meditação é estar presente no momento presente. Então a gente tem aquela meditação mais clássica, né? Que as pessoas sentam em posição de lótus, fecha os olhos, respira. Ah, e vai se permitindo ir silenciando a mente. Então essa é uma prática ótima para quem já faz aqui. É sempre para potencializar quem nunca fez, né? É para experimentar, que é o lugar mesmo de se manter, de sustentar esse espaço do silêncio, onde a gente vai começar a ouvir a mente, vai ficar até mais barulhenta na hora que a gente começa a meditar.
Aí tem gente que nessa hora fala, tá vendo? Não adianta, não consigo meditar, minha mente ficou falando um monte de coisa, não consegui, não é pra mim. Mas na verdade fica mais alto porque a gente começa a prestar atenção. Antes estava falando do mesmo jeito, só que eu estava fazendo cozinhando e cuidando do filho, fazendo não sei o que, e nem percebi. Aí eu parei, silenciei, e aí eu vejo aquela bagunça no sótão ali, falando, meu Deus do céu, quantas pessoas existem ali, com que velocidade essa mente trabalha. E aí a gente pode também ficar tão atraído por tudo aquilo e ficar prestando tanta atenção na mente, que quando a gente viu, a gente também esqueceu que a gente estava meditando. Que a gente estava aqui, quando eu vi, eu já estava pensando em outra coisa, começou a lembrar que tinha que levar fulano não sei aonde. E aí um exercício muito simples na meditação, quando você está meditando, é que você nem tenta não pensar, porque lembra da negação? Quanto mais você tentar não pensar, mais você vai pensar. E nem também fica embarcando nos pensamentos, né? O pensamento veio, você vai. Então deixa ele passar, que nem nuvens, né? Passa a nuvem, você tá vendo a nuvem passar. Você não tá fingindo que não tá vendo, você tá vendo. Deixa ela passar. Ela passa, se dissolve, né? Com o vento. Ah, daqui a pouco vai vir outra nuvem. Até que aos poucos esse céu vai ficando mais claro. São menos as nuvens que vão passando. Elas te afetam menos, né? Não é aquela nuvem carregada de chuva que fecha o tempo e você já não consegue mais ver nada. Às vezes nossos pensamentos estão assim, né? E o convite cada vez maior é para que a gente crie esse hábito. Como ir no banheiro, né? Todo mundo vai no banheiro todo dia, várias vezes por dia, toma água, come. Como é que a gente introduz também a meditação na nossa vida como algo tão essencial quanto fazer xixi? Como algo vital mesmo, né? É como uma descarga mental, como a gente poder ir lá e fazer a nossa limpeza mental, né? Daquilo que não serve. Limpar, lavar, a gente não toma banho todo dia, né? A gente pode colocar mantras, por exemplo, os mantras, eles trazem uma lavagem mesmo na mente. Então põe ali, né? 5 minutos que seja, 10 minutos, 15, se você tiver mais, põe um mantra tocando. Deixa, né? Fazer essa lavagem, esse banho, né? Interno ali na tua mente, o teu corpo começa a receber esse banho, outras coisas começam a se abrir. Então a meditação ela pode ser feita dessa forma, mas ela pode ser feita como um exercício de presença, né? Eu posso ir lá lavar a louça e trazer para mim que eu vou lavar a louça agora num exercício de meditação. Eu vou perceber cada detalhe do prato que eu limpo, como eu seguro a esponja, qual é a sensação da esponja na minha mão, qual é a temperatura da água, e eu posso fazer o exercício de lavar a louça, já que eu vou ter que lavar mesmo. Eu aproveito e faço desse exercício cotidiano um ato de meditação, de presença plena. Eu vou varrer a casa e eu vou lá, né? Eu não vou varrer pensando, ai, não posso esquecer de levar. Ai, gente, amanhã tem um lugar de. Ah, já sei, depois eu posso falar com. Né? Não, eu silencio, sinto a vassoura, o movimento, como que é a minha coluna, que musculatura que eu uso quando eu varro? Será que eu sei quais são as musculaturas? Ou eu só varro, já nem percebo mais, né? Então, observa, sente, se percebe. O que que te causa quando você varre? Você tem felicidade? Não, eu sinto raiva. Toda vez que eu tô varrendo, eu tô sentindo raiva. Sinto que eu tô até limpando, né? Colocando minha energia lá para limpar tudo e para não ter que depois xingar lá o fulano que deixou tudo bagunçado no quarto. Então a gente pode ir se conhecendo na medida em que a gente vai se permitindo estar no presente. Isso está acessível para todo mundo, né, gente? Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa de que raça você é, de que país você é, que língua você fala, quantos anos você tem. É realmente universal. São coisas que estão disponíveis. Ou seja, só depende da gente escolher utilizar ou não. Só depende da gente querer praticar ou não. E aí, quanto mais a gente vai praticando, naturalmente a gente vai recebendo todos esses benefícios e vai falando: meu Deus, por que que eu fiquei tanto tempo sem saber disso? Ou sem praticar isso? Nossa, que bom! Aí vai ter aquele momento que você já vai estar: nossa, que incrível, aconteceu alguma coisa e você esqueceu de novo. Aí o músculo vai perdendo força. Aí daqui a pouco alguma coisa te lembra, né? Nossa, eu vi uma aula lá da Clara e falei: claro, gente, como é que eu não tô mais lavando minha louça na presença que nem eu lavava 3 anos atrás? E aí volta a fazer isso. Aí quando volta, fala: nossa, como é que eu fiquei tanto tempo, gente, distraída?
E já sabia que isso era tão bom para minha vida e não estava aplicando, né? E esse momento da Terra eu sinto que a gente está bem nesse pulso do relembrar. Então é muito importante que a gente esteja em rede, porque a rede ela justamente promove isso. Quando um esquece, a rede está fazendo, e aí eu lembro, né? Eu acordei hoje, não queria fazer, mas está todo mundo indo fazer yoga. Ah, então eu vou fazer. Aproveitar que está todo mundo indo e vou junto, né? Mas se eu tô sozinha é muito mais difícil, né? O esforço que eu tenho que fazer, a força de vontade, o nível de disciplina é muito maior. Então, se conectar com redes é hoje um ponto de muita sabedoria para que a gente possa atravessar mesmo os nossos processos de uma forma muito mais tranquila e eficaz, né? Porque ninguém aqui quer fazer as coisas para no fim ter a sensação de que colocou energia, colocou força e não, né? Não avançou, né? A gente quer avançar. Esse é o movimento, a gente quer expandir, quer crescer. E o que mais que eu queria? Ah, o que eu queria trazer também é sobre a frequência do dia, né? Sobre sincronicidade nesse aspecto dos astros, da frequência do dia, para quem está mais ligado ao sincronário da paz, que é uma das ferramentas que para mim tem sido já há 5 anos algo muito essencial para minha vida, né? E hoje a minha relação com o sincronário da paz, ela é uma relação já de tanta intimidade que o calendário gregoriano já está cada vez mais se dissolvendo dentro do meu espaço de vida, né? E qual que é o grande barato para mim, né? De você estar realmente conectado com as frequências do dia. É que você começa a perceber que todos os dias tem uma frequência. Assim como todo dia tem um clima, né? Um dia chove, um dia tá mais calor, um dia tem mais nuvem, menos nuvem. Existem frequências vibracionais que estão acontecendo no nosso planeta a cada dia, a cada momento, que são muitos os fatores que determinam isso, né? Desde o olhar astrológico, que é a Lua, né, o Sol, que tá, como ele está posicionado, quais são os planetas, em que posição, tudo isso, né, vai se movendo de uma forma que vai alterando as frequências que estão aqui acontecendo, as influências que a gente recebe desses astros todos. E a gente tem também a frequência do sincronário. E quando a gente vai se permitindo se conectar com uma frequência, a gente vai percebendo que a gente vai entrando num padrão de menos esforço. Por quê? Se tá chovendo, não vai ser o dia para eu estender a roupa lá fora. Não vai dar certo, não vai secar. Vai molhar mais ainda a minha roupa. Isso ninguém precisa explicar, né? Se a gente vê que tá chovendo, você não vai estender a roupa lá fora. Ou você vai deixar para lavar a roupa no outro dia, quando sair o sol. Ou se é muito urgente, você vai saber que você tem que estender dentro de casa. É visível, isso está ali. E essas frequências que não são visíveis? E quando você está querendo tomar uma decisão num dia que não é para tomar uma decisão, que não tem frequência favorecendo isso, né? Que é como estender a roupa na chuva. E se você está querendo resolver uma questão sua que você não aguenta mais num dia, que o processo emocional daquele dia, por conta da lua, vai ser impossível. Se você for discutir sua relação naquele dia, vocês vão se afundar, terminar de se perder, não vai conseguir encontrar um ponto de encontro. Se a gente não está sabendo dessas influências todas, a gente fica agindo, colocando a roupa para estender na chuva. E aí fica achando o quê? Mas eu tentei fazer o meu melhor, não consegui. Ou é o outro, tá vendo? Se não tivesse chovendo, tinha secado. Claro, mas estava chovendo. Então a gente vai começando a perceber que é essencial que a gente esteja conectado com todas as influências que estão ao nosso redor. Porque aí a gente vai entrando naquele lugar que é estar no lugar certo, no momento certo. Que é poder organizar a minha agenda, organizar a minha vida em sincronia com tudo aquilo que vai favorecer, né? Se eu preciso realizar, se eu preciso construir uma casa, e eu sei que tem a época de chuva, né, naquela cidade, eu não vou começar a construir na época de chuva, eu vou fazer um planejamento para começar logo depois da época de chuva, porque a construção, né, vai avançar de verdade, eu não vou perder material, não vou pagar diária à toa de um pedreiro. Então, essa mesma organização a gente está buscando fazer com as nossas vidas a partir desse encontro com essas frequências.
Então, o sincronário da paz, ele traz, né, os 13 dias, por exemplo, da onda encantada. O tom lunar, por exemplo, que é o dia 2 dessa onda encantada, é um tom de desafio. Então, se eu sei que ele é um dia de desafio, eu não vou programar grandes coisas para esse dia, porque eu vou dobrar o desafio, né? Ele já vai ser um dia desafiador. Então, se ele vai ser um dia desafiador, eu posso inclusive me organizar para nesse dia estar com menos demandas. Porque aí, se vier o desafio, eu vou estar mais disponível para lidar com o desafio de uma forma tranquila. Então, eu vou lá e me organizo para isso. Se eu preciso iniciar alguma coisa, o tom magnético, né, o primeiro tom, é um tom super favorável para começar uma coisa, para atrair aquilo que eu preciso para aquilo, a força, definir com mais clareza meu propósito. Então, cada dia, né, quando a gente começa a estudar o sincronário, vai mostrando para a gente o que que a gente pode fazer. Então, aqui essa aula, ela é pensada dentro dessa sincronia. O que que acontece? Eu estou muito mais disponível para canalizar os conteúdos para essa aula nesse dia do que se fosse num outro. Então, aí eu começo a perceber, eu vou dançar, vou fazer uma apresentação, qual que é o melhor dia? Eu vou ter que assinar um contrato? Qual seria o dia mais propício para que tudo dê certo, sabe? Para não ser aquela novela de assinar o contrato, demorei 4 dias e só no último dia consegui. E de repente você vai lá no sincronário que era só nesse dia mesmo que era o dia para propício para assinar o contrato. Você não precisava ter ficado 3 dias antes batendo cabeça. Você podia ter feito outras coisas, ido pra praia um dia, ficado com seu filho, e aí ia só assinar o contrato lá no dia que era para assinar. Então a gente poupa vida, poupa energia. E aí a gente tem energia para desfrutar da vida, energia para compartilhar com os outros esse desfrute. E aí a gente vai se soltando dos dramas, né? Do apego à dificuldade, do apego ao sofrimento, aquilo que é difícil, na medida que a gente vai ganhando cada vez mais consciência do que está acontecendo no universo, na Terra e em mim, e como eu posso melhor, né? Alinhar tudo isso, afinar tudo isso para que eu esteja no lugar certo, no momento certo. Hum. E aí a gente pode fazer esse caminho bem na autonomia, que eu acho lindo, né? Que é, vocês podem sair daqui e já começarem a se organizar. Eu quero estudar um pouco mais o sincronário, eu quero a partir de amanhã fazer meditação todo dia, a hora que eu acordar, 5 minutos da hora que eu acordar. Eu quero me manter em presença, em silêncio. Eu a partir de agora vou lavar a louça todas as vezes fazendo o exercício da minha meditação, né? Cada um pode encontrar os seus espaços e também a gente pode ir encontrando as redes, né? Os lugares que estão oferecendo também ferramentas, possibilidades. Vai ter um curso sobre o sincronário, então eu quero participar desse curso. Vai ter um encontro de um retiro de silêncio. Eu quero experimentar esse retiro de silêncio. E a gente vai encontrando como tem muitos grupos e redes se juntando para fazer esse caminho junto. E isso é muito fortalecedor nesse momento, principalmente, que é um momento de muita instabilidade, onde a gente está passando muitos atravessamentos de desafio, de confusão, né? Muita gente perdida. Isso vibra no nosso campo também, a gente sente. Então é um momento de se unir, não é um momento de tentar mais ir sozinho. Isso é paradigma velho do individualismo, né? Você tem que conquistar tudo sozinho, conseguir sozinho. Balela. Isso tudo foi o que fez a humanidade se afundando cada vez mais. Você vai olhar as tribos, né? Você vai olhar os povos que têm mais sabedoria, eles estão sempre em tribos, em grupos, em aldeias. Os nômades estavam sempre juntos, né? Os mais antigos lá. Então a gente precisa agora retomar essa prática também de se permitir estar em conjunto, de reconhecer que isso faz a gente avançar anos-luz. Tudo é muito mais simples, né? E é bem simples mesmo, é como estar numa casa e de repente a gente se juntou 5 pessoas e estamos lá passando 2 dias juntos, 5 pessoas. Ninguém vai ficar sobrecarregado se todo mundo estiver ali disponível. Um fez o almoço, outro ficou com as crianças, outro varreu a casa, outro tocou o violão enquanto a gente estava fazendo isso, aí conversou, aí fazer a comida conversando foi muito mais tranquilo, nem percebi que fez a comida, foi gostoso. Quando viu a casa estava arrumadinha, todo mundo comeu, a gente se divertiu. E nossa, é 2 da tarde, ainda falta o dia inteiro pela frente. Vamos passear então? Tudo fica muito mais simples. Agora,
também existe esse espaço dentro da gente que desaprendeu a estar em comunidade e que aí tem os desafios das relações, né? Eu não sei muito lidar com aquilo, aquela pessoa falou aquilo, eu não gostei, eu não sei como dizer isso. E aí, às vezes, a gente, por medo, às vezes, de se desenvolver nesse lugar, às vezes a gente prefere ficar recolhido ali no nosso, né? E aí, esse Caminhante do Céu de hoje, ele convida a gente a explorar, né? Ele vem dizer, cada vez mais é urgente que a gente se permita se colocar nos lugares que a gente não conhece, para que a gente se desenvolva, senão a gente vai obter sempre os mesmos resultados. E a nossa alma está ansiando por estar em lugares muito além daqueles que a gente já experimentou. Então agora é a hora mesmo de ir. E aí um convite que eu faço para vocês, que a gente está com a jornada Abundância do Ser com as inscrições abertas, que é um lugar para essas práticas coletivas, porque o convite é para ser coletivo. Inclusive a gente não vende, né, a jornada para você fazer quando você quiser. Ela acontece do dia 26. Ela começa no dia 26 de julho, que é o início do Sincronário da Paz, justamente para a gente também ir se sincronizando novamente com o sincronário, né? E ela dura 28 dias. E é esse período que a gente se compromete de falar, vamos junto. Vamos junto praticar todos os dias. Só de eu saber aqui em casa que eu estou praticando uma tarefa e que tem mais de 100, 200 pessoas praticando a mesma tarefa, isso já deixou bem mais leve minha tarefa. Já fiquei até com vontade de fazer, fiquei curiosa para saber se a Aline vai fazer a dela, o que será que a Priscila vai falar da dela depois, quando a gente for compartilhar. Ai, gente, será que todo mundo conseguiu fazer? Porque eu não consegui fazer, deve ter gente com dificuldade que nem eu. Então a gente começa a perceber que a gente é parte, né? E que dentro disso todo mundo está se apoiando para a gente conseguir avançar. Aí naquele dia que a gente não quer fazer a meditação, falar, ai, tô cansada, acho que hoje eu não vou fazer. Aí você escuta, né, vibracionalmente todo o coletivo, alguém que já fez no coletivo falando, nossa, foi incrível essa meditação. Aí você sente a vibração. Aí alguma coisa em você fala, ah, eu vou fazer, vai. Então a sustentação coletiva, ela faz com que a gente não se perca tanto do nosso centro. Ela permite com que a nossa conexão, ela fique mais afinada do que quando a gente se desconecta e tá sozinho, né? E aí, então, a jornada, ela traz toda essa força do coletivo e ela traz essa força da prática, né? De vir para a prática, assim, dia a dia. Então, na jornada a gente tem todos os dias a frequência do dia. Então, para quem não acompanha, por exemplo, o sincronário, para quem quer começar a acompanhar mais agora, todos os dias vai ter a frequência do dia lá de manhã. Escuta a frequência do dia e fala, tá, saquei a frequência. Aí, toda semana, a gente vai ter o Felipe, maravilhoso Felipe Freza, que vai trazer para a gente a astrologia da semana. Então ele vai falar, olha, o céu na semana tá desse jeito. Então a gente já vai saber como é que tá o céu, a gente vai saber como tá a frequência naquele dia. Aí vai vir uma tarefa que vai provocar você a se observar. Ah, eu tô assim, nesse aspecto da minha vida tá isso. Aí à noite eu vou ter uma meditação para eu poder integrar tudo isso, trabalhar de forma mais profunda no meu inconsciente, coisas que estão ali, né, rondando o meu campo, me bloqueando, né, trazendo ruídos para poder ir alinhando cada vez mais o meu ser, né, com todas as várias dimensões que meu ser alcança aqui. Aí no dia seguinte, vamos lá mais uma vez. Aí tem o movimento da lua, aí tem os elementos da natureza, então, a jornada ela traz de uma forma muito completa, né, uma possibilidade da gente dia a dia, com gentileza, com amor, começar a criar novos hábitos de vida que vão promover mesmo um encontro muito mais profundo com a gente. E aí, naturalmente, a gente vai acessar esse campo da sincronicidade, que lá no comecinho eu falei, né, dessa sensação de caramba, isso, eu tinha que estar aqui nesse momento, né? Como um dia eu lembro que eu estava caminhando nessa viagem também. Eu estava caminhando, aí alguma coisa para mim falou, para. Aí eu parei. Aí fiquei lá, até falar, agora anda de novo. Aí eu andei. Nisso que eu andei poucos passos na frente, o carro que estava parado, estacionado, abriu a porta do carro, né? E eu meio que quase bati, assim, né? Sabe quando a pessoa abriu, eu estava passando, eu recuei ali, e nisso era uma velhinha tentando sair do carro sem conseguir sair. Ela tava meio, né, dificuldade, assim, uma velhinha
boliviana. Aí eu abri assim, né? Dei a mão pra ela, porque eu tava bem na porta, né? Quase entrei dentro do carro. Aí eu dei a mão pra ela, ajudei ela a sair. Foi muito rápido, eu não consegui pensar muito o que estava acontecendo. Agradeci e tal, não sei o que, e saí, meu coração disparado, porque eu me assustei com tudo aquilo. E depois eu falei, gente, que incrível! Tipo, se eu não tivesse parado naquele momento que falou ali atrás, eu tinha passado antes dessa velhinha abrir a porta do carro. Eu caí bem exatamente no momento que ela abriu e precisava de ajuda, e eu tava ali pra ajudar. Tipo, que presente eu recebi, que presente ela recebeu, e tipo, que incrível isso, né? Então, esse estado, ele pode estar o tempo todo na nossa vida. O dia inteiro. Recebo uma mensagem incrível no WhatsApp, alguém me fala uma coisa, saí na rua para comprar um pão e encontrei a pessoa que tinha a ver com não sei o quê. E isso pode se tornar a nossa forma de viver. E eu falo isso porque eu pratico isso. E a minha vida, ela realmente é assim. E quem convive comigo mais de perto sabe que se fica uma semana sem falar comigo, já aconteceu tantas sincronias, tantas coisas, tantas histórias, né? E a gente começa a também ter um monte de histórias, né, para contar. Histórias de magia, histórias de encontro, de encantamento, até aquilo que parecia errado, né, como tipo abriu a porta do carro, eu poderia ter ficado brava, né? Tipo, pô, eu tava andando aqui, você não viu? Abriu a porta do carro. Mas antes de ter essa reação, eu tava ali presente para falar, o que tá acontecendo? Por que será que essa porta abriu aqui agora? Deve ter alguma coisa. Aí eu vejo a velhinha, falo, nossa, tem uma velhinha, deixa eu ajudar ela. Então, até aquilo que parecia uma coisa ruim começa a fazer sentido dentro, né? Desses fios que a gente vai tecendo. E a gente vai cada vez alinhando mais a nossa presença, né? Imaginem um mundo onde as pessoas estejam nesse nível de consciência, de presença, de prática, onde todo mundo está no lugar certo, onde você sabe quando que você tem que mudar de uma cidade, quando tomar a decisão é uma coisa simples, porque você só sabe que é agora é isso, é aquilo. Você está sempre num lugar onde você pode servir melhor, né? Tudo que você precisa, tem outras pessoas que estão no lugar certo, servindo também aquilo que você precisa, os encontros acontecem. E a gente volta a viver aquilo que na minha viagem eu aprendi que era a realidade. Totalmente diferente do que eu tinha aprendido, né? Vendo a vida, os negócios, o sistema, né? Que tinham me dito que realidade é uma coisa dura, difícil, pesada, de sofrimento, e que o que a gente tem que fazer é enfrentar e aceitar, porque é isso mesmo, porque não tem o que fazer. E a viagem me trouxe uma dimensão outra de realidade, que eu prefiro muito mais, e que eu escolho trazer isso para minha vida e compartilhar um pouco com vocês, porque sei que isso não é algo específico meu, né? Sobre, eu tenho um dom, porque eu sou incrível. Sim, eu tenho um dom e sou incrível como todos vocês. Então, reconhecer que isso é uma característica humana e que essa mesma capacidade que eu tenho está em todos vocês. Isso, para mim, é um dos grandes brilhos que me faz estar aqui na Terra. De falar, uau, viver nessa Terra com cada pessoa que vai acordando é sensacional. Então, o meu desejo profundo é que cada um de nós aqui consiga cada vez ir despertando essa força interna para que a gente possa se encontrar pela rua só celebrando todas essas magias que a gente é, já se olhando com o olho e falando, a gente sabia que a gente ia se encontrar, né? Óbvio, com tanta coisa incrível que acontece, a gente já sabia disso, né? Então, é com essa força de felicidade que eu vou encerrando um pouco a aula de hoje sobre sincronicidade. Teria muito mais coisa para falar, mas sinto que isso também já dá conta para a gente sair daqui já curioso e movido para começar a trazer isso para a prática. E aí eu queria trazer para vocês que a gente decidiu ontem fazer um sorteio na última aula de uma vaga para a jornada. A Ju acabou de me, me lembrar aqui no direct. Então a gente vai fazer um sorteio para a jornada no último dia, que é o dia da realização. A Jo vai colocar lá nos nossos posts do Instagram, né, para que todo mundo saiba. Para participar do sorteio, precisa marcar dois amigos na aula 3 lá, vocês vão ver, vai estar direitinho lá no Instagram. Marca dois amigos e aí concorre. Pode marcar quantas vezes quiser, quantas vezes você marcar, você vai concorrer mais vezes. E aí a gente vai sortear no final da terceira aula da realização. Aproveitar para
entregar uma realização para alguém aí que vai ganhar a jornada. E de qualquer forma, a jornada já está aberta, as inscrições, a gente tem quantos dias? 8? 9, 8 dias? Acho que é 8, né? Enfim, produção. Acho que são 8 dias. É, 8, olha lá, a Prisca falou 8. Então temos 8 dias, olha que número especial. Ela tá com, nossa, um valor super lindo e acessível. E hoje a gente estava fazendo os cálculos de quanto custaria se a gente realmente tivesse colocando os valores da forma com que é. E aí uma hora a gente olhou e falou, gente, essa jornada é caríssima, é um absurdo, né? Como que a gente poderia oferecer dessa forma? E a gente, nesse momento, volta para o coração e agradece muito, porque a nossa guiança tem sido mesmo trazer de forma bem acessível mesmo, para que todas as pessoas possam, né? Claro que precisa de um mínimo de exercício, né? De movimentação dessa energia financeira, porque é uma energia na matéria, é a forma com que a gente move essa energia, isso é muito importante, né? Para que a gente sinta a estrutura que a gente tem dentro das nossas escolhas, né? Mas é uma possibilidade única mesmo da gente se unir num grupo muito grande, porque se é, né, se ela é mais acessível, isso significa que mais gente podem estar com a gente, e essa é a nossa vontade, né? Então a Prisca colocou ali, ó, 333 reais ali no chat, também para somar 9, toda uma questão de vibração aí. E é isso. Amanhã a gente tem essência, e a gente vai falar um pouco de essência. E no terceiro dia, a realização. Então, eu vou trazer aí mais algumas histórias, mais algumas visões para a gente se nutrir e ir afinando um pouco mais o nosso canal para estar aqui na Terra na nossa potência, porque a gente veio aqui para celebrar, para vibrar amor, alegria, para se relacionar uns com os outros, servir a essa Terra, servir a todo o plano espiritual, uns aos outros. E se encontrar aqui, né, numa possibilidade com sensações, sentimentos, coisas gostosas para a gente poder experimentar essa experiência aqui na matéria com dignidade, com prazer, com plenitude, né? Não mais com dor, com guerra, já não é mais necessário. Então, que a gente possa, a gente aqui, fazer esse compromisso com a gente mesmo, de dar esses passos, né, mais significativos nesse tempo. Naturalmente, outras pessoas que estão um pouco mais desacordadas vão sentindo o cheiro da comida que a gente está preparando, vão ficando com vontade de comer e vão se aproximando. E aí, quando elas chegarem, a gente pode oferecer uma comida boa, eles podem se alimentar primeiro, depois eles podem descobrir que eles podem fazer com a gente essa comida, e de que é tudo junto, de que a gente é uma grande família vivendo na mesma terra. Então, que a gente possa fazer essa comida gostosa aqui nesse planeta, nesse momento juntinho. Gratidão a todos, todas que estão aqui. Um prazer sempre para mim compartilhar. E espalhem essa semente. Essa aula vai ficar gravada no YouTube, então depois dá para mandar para outras pessoas também que não estiveram aqui hoje. Compartilhem das outras aulas, para que a gente. Ó, a luz até começou a piscar aqui. Para que a gente possa realmente expandir, espalhar essas sementes para que muitas coisas floresçam a partir de nós. Gratidão a todos. Até amanhã. Essência!